Olá, meu amigo, minha amiga que se prepara para o concurso TRF da Quinta Região. Meu nome é Ricardo Galvão. Estamos juntos mais uma vez com uma nova dica, hoje especificamente uma dica de direito penal, né? A dica de hoje é especificamente sobre um ponto do programa Direito Penal do concurso que se refere à aplicação da lei penal no tempo. E aí eu queria que vocês tivessem muita atenção a um tipo peculiar, aliás, a duas modalidades peculiares de normas penais. Eu estou falando da lei penal, né, ou da norma penal temporária ou da norma penal excepcional. A norma penal temporária é aquela que tem um prazo de vigência já previamente estabelecido pela lei, ou seja, a lei já diz quando a norma vai entrar em vigor e quando, portanto, ela vai ser autorrevogada. Então, essa norma ela é chamada temporária porque já tem um prazo pré-fixado de duração estabelecido esse prazo pela própria legislação. Acontece que a norma penal excepcional é muito semelhante a ela, mas existe numa situação diferente. Às vezes, circunstâncias excepcionais levam, portanto, o legislador a criar uma norma especificamente para disciplinar aquele fato nessa circunstância extraordinária. Então, a norma de natureza extraordinária, ou a norma de natureza excepcional, é aquela que tem um prazo de vigência condicionado ao motivo que determinou, portanto, o seu nascimento. Então, se você tem uma circunstância especial que precisa de uma disciplina específica, então a lei que é criada para essa situação específica, ela vai se revogar automaticamente quando não houver mais razão, portanto, para a sua existência. Ou seja, se o fato que a originou, ele deixa de existir, consequentemente, a norma também deixará de existir. Como acontece, por exemplo, com a norma de natureza penal, que tenha realmente vigência condicionada apenas a uma circunstância de guerra. Você não sabe quando o estado de beligerância ele vai cessar, mas enquanto a guerra estiver em curso, aquela norma ela vai ter validade durante aquela situação excepcional, durante aquela situação extraordinária. A diferença, basicamente, é que a norma temporária, embora muitas vezes também seja criada numa circunstância especial, numa circunstância específica, o fato é que ela já nasce com sua sentença de morte decretada, podemos dizer assim, em termos didáticos, ou seja, ela já nasce com a data de sua revogação já previamente estabelecida no diploma que a criou. Mas o importante para você verificar em relação às normas temporárias excepcionais, e que também é muito frequente nas provas da Fundação Carlos Chagas, é o conteúdo do artigo 3º. Porque essas normas temporárias excepcionais, elas têm uma característica que nós chamamos de ultratividade. O que é isso? Elas se aplicam, né, aos crimes, aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação. Então, elas têm ultratividade nesse sentido. Elas podem disciplinar os fatos que foram praticados durante a sua vigência, mesmo após revogadas. Então, muita atenção ao conteúdo do artigo 3º do nosso Código Penal brasileiro. O artigo 3º do Código Penal brasileiro é claro quando ele estabelece esse fenômeno da ultratividade para as chamadas normas penais temporárias ou excepcionais. Vejam, artigo 3º, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, um exemplo de norma que ela tem a característica da ultratividade, não importa se a norma que lhe sucedeu, ela seja melhor que a norma temporária ou excepcional, porque por ser temporária, por ser excepcional, ela terá essa característica da ultratividade e vai reger aquele fato que foi cometido durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação. Não deixem de fazer, portanto, uma análise atenta deste artigo 3º. Lei temporária excepcional é uma aposta que a gente faz para esse seu concurso do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Fico aqui na esperança de que minha dica de hoje também tenha sido importante para o estudo de vocês. E até uma próxima dica. Um forte abraço, bons estudos, até lá.